O que é o tal do Zen brasileirinho, como muita gente tem chamado o novo smartphone que a ASUS apresentou nesta quarta-feira, 13 de março? O Tudo Celular teve acesso antecipado a um dos dois modelos lançados no país que tem como missão tirar o brasileiro do celular basicão. Agora vamos explicar o que é o tal do novo chip apresentado pela Qualcomm, além desses dois novos aparelhos da ASUS neste hands-on do MaxShot e Max Plus M2. Antes de falar sobre os smartphones, é importante entender qual é a diferença dos Snapdragon, aos quais estamos acostumados, para esse novo chip da Qualcomm apresentado hoje. Trata-se de uma plataforma ainda mais completa. É comum vermos gente chamando o Snapdragon de processador, mas essa é uma classificação incorreta. O Snapdragon é na verdade uma plataforma, um sistema em um chip que abriga além do processador outros componentes, como chip gráfico e placas de conexão sem fio, entre outros. Nesse novo chipão há ainda mais componentes do que nas plataformas que abrigam praticamente todos os smartphones atuais. Ele foi batizado de Qualcomm System in a Package 1, ou SIP1. Esse 1 é justamente para indicar a geração dele, essa primeira geração dele. E o System in a Package é por causa que ele não é só um processador ou só um SoC, né? Um System on a Chip, que já tinha muitas coisas lá dentro integradas. Ele integra muito mais coisas, são mais de 400 componentes que estão lá dentro, que fazem com que ele fique super reduzido no espaço e dê mais espaço para outras coisas. É uma tecnologia nova, desenhada no Brasil, pensada no brasileiro, pensada em otimização de custo, pensada em otimização de espaço, pensada em otimização da cadeia de suprimento do Brasil. Mas quando você olha para o produto final e a solução final, você já começa a perceber que isso pode ser até um caminho que, quem sabe, no futuro, acabe virando uma tendência mundial. A gente não sabe, é difícil falar. Mas faz muito sentido na hora que você vê a comparação das placas e o que ele traz de benefício e o tipo de benefício que pode trazer de modo gerais, já que a Qualcomm entrega para a gente todo o sistema já otimizado. Isso acelera o processo de produção em muitas frentes. Então pode sim virar no futuro, quem sabe, uma tendência mundial. A explicação do Marcel Campos, chefe de marketing global da ASUS, já falou tudo. Mas Marcel, conta pra gente qual é a vantagem desse System in a Package, um sistema em um pacote, em relação ao System on a Chip. Ele já vem testado pela Qualcomm, né? Você tem a garantia da Qualcomm de otimização de bateria, de performance do produto, né? Desempenho do produto como um todo, e ele ajuda muito em todo o processo fabril. É muito mais rápido, é muito mais fácil para a gente que é fabricante conseguir adaptar, porque ele já vem com um chip que tem lá dentro mais de 400 componentes já pré-testados, tunados, otimizados pela própria Qualcomm. Em resumo, trata-se de uma plataforma que vai simplificar o trabalho de produção do smartphone. E a vantagem para o usuário é que as atualizações podem ficar mais rápidas. Além disso, o aparelho vai ser mais leve e fino. Esse daqui já é a placa do Zenfone MaxShot, né? A placa-mãe, você vê que esse daqui é o tal do QSIP, né? Ou chipão, como se chamava antes, né? do projeto inicial. E como a placa fica bem mais vazia, né? Você vê que não tem pouca coisa na placa em volta, mas sobra espaço para colocar mais câmera, que seria esse espaço aqui. E sobra também espaço para a gente conseguir colocar outras coisas. Essa aqui é a placa de um Zenfone 5, olha só a diferença. Todos esses outros componentes que estão aqui, eles vão para dentro do chip. Então fica tudo mais compacto, né? Num lugar só e com a garantia de qualidade da Qualcomm. Esse chip está em desenvolvimento na Qualcomm há bastante tempo e já falamos desse projeto aqui no Tudo Celular antes. A ASUS fez uma parceria com a fabricante de chipsets e agora traz os dois primeiros aparelhos com o SIP1, inicialmente exclusivos para o Brasil. O Zenfone MaxShot e o Max Plus M2. Esse segundo em uma versão nacional com chip brasileiro. A ideia da ASUS é atrair o usuário que ainda tem um smartphone básico e que não troca de aparelho há mais de 2 anos, por razões diferentes. São aparelhos que estão dentro do orçamento desses consumidores e que vão representar um upgrade bem grande em todos os sentidos. Então, para quem quer sair do basicão, dar um salto para um produto melhor, que vai entregar mais tela com resolução Full HD, vai poder assistir o seu Netflix em Full HD, vai poder ver o YouTube em Full HD, uma tela que é gigante, de 6 polegadas, o cara que tem um basicão hoje está com uma tela de 5 polegadas ou menor, sair de um processamento que não dá para rodar quase nada, que vive travando, para um processamento que vai poder rodar praticamente tudo que tem disponível hoje na Play Store, na loja do Google, né, do Android. Sair de um device que você mal escuta o áudio
para um que é alto, você pode escutar até na rua, com barulho de trânsito e tudo mais. Sair um device que não tem câmeras legais, que tiram fotos legais, esse daqui vai ter um sensor Sony e vai poder fazer um modo bokeh com muita qualidade por causa das 2 câmeras, ou até 3 câmeras no caso, adicionando aquela câmera wide, que você capta mais até o horizonte, né? Você consegue pegar mais prédios, mais cenário. Quem vem aí do basicão tem bateria de 2.500 mAh, às vezes até 2.000 mAh, dependendo da idade do produto. E você pular para um de 4.000 vai entregar aí fácil, para quem sai de um basicão, até 2 dias de bateria sem problema nenhum. A diferença entre os dois é a quantidade de memória e o número de câmeras traseiras. O Max Shot oferece mais nesses dois casos em relação ao Max Plus M2, com a câmera wide na parte traseira de extra, além de ter mais RAM e mais espaço de armazenamento. A tela, bateria e processador são iguais. Em geral, são aparelhos com tudo que o brasileiro busca em um smartphone. Então quando você pensa em qualidade, você pensa em ele ter, por exemplo, a bandeja, né, com os 3 cartões, os 2 SIM cards, né, e o armazenamento, para não perder nenhuma dessas coisas, ainda mais quem está saindo do basicão, que gosta de ter às vezes 2, 3 chips de operadora para conseguir falar com uma operadora, a família está numa operadora, às vezes o pessoal do trabalho está em outra, tem essas coisas. Então a gente montou um produto pensando no brasileiro mesmo, como ele é, o hábito dele, e como tirar ele do basicão e trazer ele para uma experiência muito melhor em todos os sentidos daquilo que ele acha que é importante no smartphone que ele quer ter no futuro. É um pulo muito grande, não só de performance em si só do produto, mas também em ele ficar extremamente fino, extremamente leve. As informações sobre preço e disponibilidade desses aparelhos você pode encontrar na matéria completa no site do Tudo Celular. O link está aqui embaixo na descrição. Lá você também encontra a ficha completa dos dispositivos. Enquanto isso, você pode usar o campo de comentários para nos contar qual é o seu aparelho atual e nos perguntar mais sobre esses novos dispositivos da ASUS. Isso será levado em consideração na hora que a gente for fazer o nosso review desses dois aparelhos e também outros reviews de smartphones mais baratos. Eu sou o Felipe Junqueira e encerro a transmissão. Um abraço e até a próxima.